dar início a mais uma aula do componente de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, estou aqui com vocês e agora nós vamos observar qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de número 5. O objeto de conhecimento é a citologia e o detalhamento são as contribuições da citologia para a formação profissional. Então, essa é a nossa aula de hoje. Muito bem, né? Então, na aula de hoje, vamos observar mais conteúdos voltados aí para a citologia, né? Vamos relembrar aí alguns conceitos relacionados à citologia, como, por exemplo, a origem do nome, né? Quando nós falamos sobre a citologia, é uma palavra que vem do grego, né? Onde cito significa célula e logia, estudo, né? Então, é o estudo da célula. E aí, quando a gente lembra da aula sobre as células, a gente sabe que as células são seres que são micro-organismos, né? Eles são microscópicos, a gente não consegue observar a olho nu. E para isso é necessária a utilização de alguns instrumentos. E a gente trouxe aqui no início da nossa aula, a gente observa aqui, ó, uma pessoa que está utilizando um instrumento que é chamado de microscópio. Né? Então, o microscópio ele é muito importante porque aqui na sua constituição existem lentes que são de aumento. Né? Então, se nós estamos falando ali de micro-organismo, o próprio nome já diz, são organismos que são micro, são tão pequenininhos que a gente não consegue observar a olho nu. Então, esse instrumento aqui, que é o microscópio, ele tem aqui lentes de aumento que facilita e possibilita essa visualização. Né? Então, aqui a gente tem a representação de uma pessoa que está no laboratório, né? Pode ser ali um cientista que está realizando alguma pesquisa, que pode estar trabalhando com micro-organismos, né? Um estudo celular de algo que a gente não consegue observar. Então, é necessário um microscópio. E a gente relembrando um pouco ali sobre a história do microscópio, a gente sabe que o primeiro microscópio, ele era simples, somente com uma lente, utilizado ali para fins científicos. Depois eles foram ali melhorando esse instrumento, né, onde Robert Hooke, por exemplo, ele já conseguiu utilizar um microscópio mais completo, né, com mais lentes, e aí ele conseguiu fazer outras observações. Né, relembrando lá a história de Robert Hooke, ele pegou um pedaço de cortiça, colocou ali no microscópio e ele conseguiu observar áreas, né, naquela cortiça onde ele chamou de células. Vários espaços que ele chamou de células, que são as células, que até hoje recebe essa denominação. Né? Então, a gente lembra aí dessa história de Robert Hooke com aquele microscópio composto com mais de uma lente, onde ele fez essa observação inicial. E aí depois, né, foi dado continuidade ao estudo celular, e aí a gente começa a entender como as células elas são divididas, como ela é composta. Né? A gente sabe que a célula ela pode ser procarionte ou eucarionte. E é importante a gente ter esse conhecimento básico celular, né? Porque a gente vai conseguir entender de que maneira ela pode ser utilizada, por exemplo, na biotecnologia. E aí, a célula procarionte é aquela célula que não apresenta carioteca, como, por exemplo, uma célula bacteriana. A célula bacteriana ela não tem aquele núcleo definido, e aí o material genético fica solto no citoplasma. Né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento, por exemplo, quando a gente for falar mais lá na frente sobre a insulina. Né? A insulina que é um hormônio que é produzido através ali da engenharia genética, onde é utilizado, por exemplo, a bactéria para essa produção. Além das células procariontes, temos as células que são eucariontes. Como o próprio nome já fala, ela apresenta a carioteca. O que significa carioteca? Aquele núcleo definido, como, por exemplo, a célula animal e a célula vegetal. E aí, quando nós falamos das células, é importante a gente lembrar também que ela apresenta três partes ali que são fundamentais. As células eucariontes. Ela vai ter aquela membrana plasmática. A membrana plasmática é aquela região da célula que vai dividir
o meio externo do meio interno. Tem a região do citoplasma, né, aquela região gelatinosa, onde tem as organelas, né, as organelas celulares ficam dispersas ali no citoplasma. Lembrando que existem diferentes tipos de organelas e cada organela apresenta uma função específica. É como se fossem vários órgãozinhos ali dentro daquela célula, porque cada uma vai ter a sua função específica. Como, por exemplo, a mitocôndria, que está relacionada ali com o processo de produção de energia, os lisossomos com o processo de digestão, né? Então, cada organela tem a sua função específica numa célula. Então, vamos lá, relembrando. Membrana plasmática, citoplasma com as organelas e também o núcleo, né? Quando a gente observa uma imagem lá no livro ou na internet, o núcleo geralmente está ali naquela parte mais central, né? Como se fosse uma bolinha ali bem ao centro da célula. E lá no núcleo, o que eu tenho? Material genético. E esse material genético também é bem importante a gente relembrar. O que é o material genético? É o DNA. São os genes que fazem parte daquela célula. Então, o gene nada mais é do que um conjunto de DNA que compõe aquela célula. E eles são importantes para dar característica àquele organismo. Tá bom? Então, a gente precisa ter esse conhecimento básico em mente, diferenciando células procariontes, que são as células bacterianas, de células eucariontes, que são as células animais e células vegetais. E aí, quando a gente fala de célula vegetal, a gente lembra também que ela apresenta características que são diferentes, né? Como, por exemplo, a parede celular, o vacúolo, que é maior. A célula vegetal, ela consegue ser autotrófica. O que isso significa? Que ela consegue produzir a sua própria energia. Ela tem ali uma organela específica, onde ela consegue ali produzir a sua energia, diferente da célula animal, que é um ser heterotrófico, onde ele precisa ali consumir para a produção de energia. Tá? Então, tudo isso, né, a gente sabe devido ao avanço da ciência, ao avanço do estudo. Então, hoje a gente vai falar especificamente desse avanço, né, da relação da citologia com diversas áreas, mas que para isso a gente precisa ter esse conhecimento básico da teoria celular, né, diferenciar as células, saber o que é uma célula vegetal, o que é uma célula animal, diferenciar uma célula eucarionte de procarionte. Tá bom? Então a gente vai observar ali a importância desse estudo em diversas áreas da sociedade, na medicina, na agricultura, entre outras áreas. Tá? Então, antes de a gente continuar falando sobre a relação da citologia com diferentes áreas, a gente vai assistir a um vídeo que ele vai falar para a gente sobre uma jornada através das descobertas tecnológicas. Então, a gente vai trazer aqui para vocês como se fosse uma linha do tempo, onde ela fala aqui para a gente sobre diversas descobertas e esse desenvolvimento, desde a época do fogo até os dias atuais. Em tempos ancestrais, a chama dominou a noite. O fogo domesticado pelo homem primitivo aqueceu cavernas, iluminou caminhos e cozinhou alimentos, abrindo as portas para um mundo de possibilidades. Com o advento da agricultura, a terra se tornou um aliado. A domesticação de animais e plantas deu origem às primeiras civilizações, garantindo alimento e estabilidade para a humanidade. A roda, uma invenção simples, revolucionou o transporte. Carroças e carruagens impulsionaram o comércio, conectando povos e culturas e acelerando o ritmo da vida. O ferro, mais resistente que o bronze, moldou ferramentas e armas, impulsionando a agricultura, a construção civil e a guerra. Uma era de progresso e transformação se iniciava. A prensa de Gutenberg democratizou o conhecimento, multiplicando livros e ideias. A informação antes restrita a poucos se tornou acessível, impulsionando o desenvolvimento intelectual e cultural. A Revolução Industrial, impulsionada pela máquina a vapor, mecanizou a produção gerando fábricas, produção em massa e urbanização. O mundo se transformava a um ritmo nunca visto antes. A luz de Edison iluminou casas e cidades. A biotecnologia, a mais recente fronteira da descoberta humana,
manipula o DNA para criar soluções inovadoras. Transgênicos, células-tronco e outras técnicas abrem um mundo de possibilidades para a saúde, a agricultura e o futuro da humanidade. Do fogo à biotecnologia, a jornada da descoberta tecnológica é um processo contínuo, moldando o mundo e impulsionando o progresso humano. As ferramentas de hoje podem ser as soluções de amanhã, e o futuro, com suas infinitas possibilidades, está em nossas mãos. Olha só, né? Então esse vídeo é bem interessante para a gente observar e acompanhar essa linha do tempo, né? Relacionada aí à tecnologia. A gente pôde relembrar ali desde a era do fogo, onde o fogo era utilizado para iluminar, utilizado para cozinhar. A gente viu que depois do fogo veio a era da agricultura, onde a gente já observa ali a importância da terra para a plantação, para domesticar animais, né? Então a gente vai observando que o homem ele vai ali evoluindo de acordo com o que ele tem naquele ambiente, né? A gente viu que depois da terra a gente tem ali já o desenvolvimento de rodas, carroças, e aí o homem já consegue se locomover, né? Já tem uma logística, a comunicação também vai melhorando, né? Então a gente observou na sequência ali tem a Revolução Industrial, né? Então a Revolução Industrial a gente já observa as indústrias, né? A importância das indústrias, dessa parte ali do desenvolvimento do homem na utilização, na fabricação, né? Então até hoje, né, a gente observa a importância ali dessas fabricações, relembrando também que na época da Revolução Industrial a gente iniciou na verdade um impacto ambiental, né? Então a gente tem essa relação da Revolução Industrial com o impacto ambiental também, porque mais recursos naturais acabam sendo utilizados para a produção, né? Então, até nos dias de hoje, a gente observa todo esse impacto, tanto da utilização de recursos naturais, quanto o impacto que é ocasionado ali ao ambiente, né? A poluição do solo, a poluição da água, a poluição do ar, toda essa relação que vem junto com esse processo de produção, né? Que visa ali uma economia, mas que a gente sabe que existem também ali aqueles fatores que são prejudiciais ao homem e ao ambiente. Tá? Então a gente observou que veio desde o fogo, né, passou pela Revolução Industrial e hoje a gente vive essa era da biotecnologia, né? E a biotecnologia é uma área bem abrangente, né? Uma área a gente vai observar organismos que são geneticamente modificados, os transgênicos, células-tronco, né, entre outros ali mecanismos e genes que são utilizados e que são estudados, né? Então, a importância da biotecnologia para vacinação, para medicamentos, para a área da agricultura, né? Então, para diversos fins, a biotecnologia ela é utilizada. E a biotecnologia é essa manipulação dos genes, né? Então, quando a gente relembra lá como é uma célula, a gente sabe que dentro da célula tem o gene. E esse gene ele pode ser manipulado. Para isso, na biotecnologia, existem enzimas, né, que são chamadas enzimas de restrição, onde ela consegue cortar um determinado tipo de gene que é específico para aquele estudo, né? Vamos imaginar que na agricultura eu preciso que aquela banana demore para amadurecer, né? Então, para isso, existe um gene específico do amadurecimento da banana, por exemplo, né? Então, esse gene ele acaba sendo manipulado. E para isso, né, para que ele consiga ser manipulado para determinado fim, existe essa enzima de restrição, que ela vai cortar aquele gene, e a DNA ligase que vai ligar, né? Então, a biotecnologia tem muitas palavrinhas assim que a gente precisa compreender com mais calma, né? Porque ela vai mostrando ali de que forma é necessário manipular determinado tipo de gene. Tá? Então agora a gente vai observar também, né, a gente trouxe aí alguns questionamentos para vocês pensarem mais sobre essa relação aí da citologia com diversas áreas. Vamos observar aí. Vocês já pensaram que o estudo das células pode influenciar profissões como a medicina, a indústria alimentícia ou a agricultura?
né? Então, essa perguntinha aí inicial é para a gente relacionar a citologia com essas profissões. A gente observa aí que são profissões diferentes, né? A medicina, a indústria alimentícia, a agricultura, mas que todas elas estão relacionadas com a citologia, né? Então, observar o cotidiano ao nosso redor mostra como o entendimento sobre as células vai além da teoria, impactando atividades profissionais essenciais para a sociedade, né? Então, quando a gente fala da teoria celular, são exatamente ali essa base, né, que a gente traz ali dos nossos estudos sobre a célula, mas que ela está relacionada em diversas áreas da sociedade. E a gente vai iniciar observando, por exemplo, a relação da citologia na área da saúde. Olha só, a citologia ela é fundamental em exames como Papa Nicolau, biópsias e análise de sangue, né? Então, Papa Nicolau é aquele exame também conhecido como preventivo, né? E aí, falando com as mulheres em específico, a importância de realizar esses exames todos os anos, né? Quando a gente vai fazer aquele check-up anual, é importante realizar esse exame. E aí, né, o que acontece? Esses exames, eles são levados para laboratório, né? Então, por exemplo, o preventivo, a mulher, quando vai realizar ali o exame, é realizada uma coleta lá do útero e aí é levado para o laboratório. E lá no laboratório, o que acontece? O pesquisador, o cientista, né, a pessoa que está trabalhando ali no laboratório, ele vai analisar aquele material. E aí, através do preventivo, é possível observar se a mulher pode ter ou não alguma doença. Tá? Por isso que é importante a realização de exames, porque é aqui, ó, que é possível observar se tem ali alguma doença específica ou não. Quando a gente fala de biópsia, é a retirada de alguma célula ou de algum tecido para fazer algum exame mais específico. E análise de sangue também, né? Aquele exame de sangue que é levado para o laboratório e que é observado ali se tem algo ou não, tá bom? Então, a gente observa aqui a relação da área da saúde com a citologia, né? Com essas observações que são feitas em laboratórios. E a importância do conhecimento sobre células no desenvolvimento de medicamentos e terapias, como a quimioterapia, né? Então, aqui a gente continua falando sobre a importância dela na área da saúde, mais voltadas para a produção de medicamentos, de terapia, como no caso da quimioterapia. E aí, quando a gente fala de medicamento, a gente lembra um pouco também, né? Vou relembrar aqui para vocês, o caso da insulina, né? Então, quando nós nos alimentamos, o que acontece? A gente ingere ali um pedaço de pão. O que é o pão? Carboidrato, né? Então, qual a importância do sistema digestório? É quebrar, é digerir. Quando ele vai quebrar aquele pão, né, aquele carboidrato, ele vai ser transformado em glicose, em açúcar. E aí essa glicose fica ali solto no meu organismo. O pâncreas, que é uma glândula mista, ele sabe que tem glicose ali em excesso. O que ele vai fazer? Ele vai jogar ali para fora o hormônio, né? O hormônio chamado insulina. Porque a insulina ela tem uma importante função. Pegar essa glicose e colocar dentro da célula, certo? Esse é um organismo que funciona normal ali com a insulina, que funciona normal ali colocando a glicose dentro da célula. As pessoas que não conseguem realizar isso de uma forma natural, ela tem aquela doença chamada de diabetes, né? Então, quando isso acontece, a pessoa precisa o quê? Aplicar insulina. E aí, quando ela aplica insulina, isso acontece, né, no seu organismo, o que deveria ser de uma forma natural, acaba acontecendo através da aplicação desse hormônio no seu corpo. E aí, quando o hormônio é aplicado, ele vai pegar essa glicose que estava ali solta, né, no seu sangue e vai colocando dentro da célula. Tá? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque existem muitas pessoas, né, que utilizam ali a insulina para que isso aconteça, né, utiliza esse hormônio. E esse hormônio ele é fabricado onde? No laboratório, né? Então, para que ele seja fabricado, é utilizado uma bactéria, né? Então, no laboratório, essa bactéria tem ali o seu material genético, né, o plasmídio, é recortada uma parte do plasmídio e é colocado nessa região o gene que produz a insulina. Essa bactéria vai funcionar como se fosse uma fábrica de insulina, né? Então ela vai se reproduzindo, nesse processo de reprodução, a insulina vai se multiplicando, né? E depois ela é retirada
para ser utilizada nessas situações. Tá? Então, aqui a gente observa a relação da área da saúde, a relação da medicina para a produção de um hormônio para melhorar, né, a vida das pessoas que têm diabetes. Tá bom? Então, essa aí é uma relação para a gente identificar também a utilização de um micro-organismo, como, por exemplo, a bactéria nessa situação. Tá? E aí a gente vai observar mais informações sobre a área da saúde. A gente tem ali os profissionais da área de saúde que cuidam de pacientes e de laboratórios, analisam células para diagnosticar doenças e monitorar tratamentos. Né? Então aí a gente observa diferentes áreas. Né? A gente tem ali o agente da saúde, tem a médica, tem a enfermeira, tem a fisioterapeuta, né? São várias áreas da saúde, vários profissionais, né, que cuidam desses pacientes e de laboratórios e analisam, né, aquelas células para diagnosticar doenças e monitorar tratamentos. Né? E aqui a gente relembra um pouquinho também a época da pandemia, né, a época do Covid. A gente sabe que esses profissionais eles trabalharam em conjunto. Né? Enquanto o médico, o enfermeiro estava tratando ali de uma pessoa que estava com Covid, né? Lá no início, onde não se conhecia muito bem, lá no laboratório tinha uma outra equipe tentando desvendar que doença era essa, né? Quais seriam os mecanismos de cura, qual seria a vacinação específica para melhorar ali, né, a situação de toda a sociedade. Né? Então, a gente observa as interações que acontecem também na área da saúde, entre o pessoal que está no laboratório, produzindo medicamento, produzindo vacinação, e as pessoas que estão ali, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Né? A gente sabe que no caso da Covid, os pulmões, né, ficaram bastante debilitados, né? Então, a fisioterapia ali foi bem importante nesse pós, né? E aí a gente vai observar também a relação da citologia e a cosmetologia, olha só, que está relacionada com a criação de produtos que interagem com a pele, como cremes e tratamentos de anti-envelhecimento. Né? Então aqui a gente começa a falar mais sobre a estética, né? A gente sabe que a estética está bastante em alta, né? Existem bastante produtos, bastante cremes ali, fazendo contudo, né, para que a mulher, o homem também, né, vaidoso, demore ali o seu processo de envelhecimento. E aqui eu posso citar para vocês o caso do Botox. Né, o Botox é um procedimento, né, que é realizado, onde ele vai paralisar ali alguns músculos faciais, né, onde ele vai evitar certas rugas. Né? Então, esse Botox nada mais é do que uma proteína que é produzida por uma bactéria. Né? Então, aqui a gente já observa a bactéria novamente fazendo parte desse contexto relacionado com a biotecnologia e também com a área da estética. Lembrando que a mesma bactéria que está relacionada com o Botox, né, que é aplicado aqui em algumas regiões para evitar a ruga, ela também está relacionada com uma doença muito grave, que é o botulismo. Tá? Então, é importante a gente ter esse conhecimento também. E aí a gente vai observar ali mais informações. Olha só, a citologia e a cosmetologia, né? Profissionais da área de cosmética e de beleza. Né? Então a gente observa aí nessa imagem mais um procedimento, né? Uma imagem que representa aí pra gente esses procedimentos estéticos faciais, né? Que estão sendo realizados. Lembrando que essa área está crescendo bastante nessa área da estética, né, desses produtos ali que são utilizados para melhorar e para rejuvenescer também a pele. E quanto à alimentação? Olha só, a citologia e a indústria alimentícia. O estudo das células de micro-organismos é essencial para processos como a fermentação. E aqui, quando a gente fala de fermentação, a gente fala da produção, né, de alguns produtos alimentícios, como, por exemplo, bolos, produção de pães, queijos e vinhos. E aí a aplicação na produção de alimentos funcionais e conservantes biológicos. Né? Quando a gente vai produzir ali, por exemplo, né, quando a gente vai comer aquele pão, né, aquele pão que está bem fofinho ali, né, aquele pão que acabou de sair do forno, está quentinho, a gente aperta assim, ele está fofinho, o que aconteceu ali? Né? Por que ele está daquele jeito? No momento do preparo daquele pão, daquela massa, é utilizado o fermento. O fermento nada mais é do que fungos, né? Leveduras,
fungos que são utilizados ali naquele processo de produção. E aí a reação que acontece ali naquela produção faz com que seja liberado o gás carbônico. E o gás carbônico vai ocupando espaço e vai deixando, por exemplo, aquele pão fofinho. Tá? Então a gente consegue observar nessa produção aí de pães, de vinhos, de queijo, a participação tanto de fungos nesse processo, né? E aí também está relacionada com a biotecnologia, quanto de bactérias. Existem também bactérias que são importantes ali nesse processo. Tá? E aqueles furinhos do queijo, por exemplo, também está relacionado com o processo de fermentação, a produção do vinho também. Tá? Então existem vários alimentos, né, onde existe a fermentação para que ele seja produzido, tá bom? E aí a gente continua observando aí mais informações, né, relacionadas à indústria alimentícia. A gente observa aí os profissionais da área industrial alimentícia e de produção de alimentos, né? Então a gente observa aí essas imagens novamente, que representa aí para a gente esses pães fofinhos, o iogurte também, né, nesse processo de produção. Tá? E aí a gente vai observar a relação da citologia na agricultura, né? Na agricultura e na biotecnologia. A gente observa o papel das células no melhoramento genético de plantas, na cultura de tecidos e no desenvolvimento de biopesticidas. Produção de mudas em laboratório por meio de células-tronco vegetal e cultura, né, de tecidos para criar mudas resistentes e de alto rendimento. Né? Então aqui, como eu estava citando para vocês lá no início da aula, sobre a banana, né? Então é possível realizar esse manipulamento genético na área da agricultura, na área da vegetação, nos alimentos, né? Aquela plantação ali, para evitar que ela pegue uma praga, por exemplo, é necessário manipular geneticamente aquela planta para que aquela fruta demore a amadurecer. É possível também manipular geneticamente aquela fruta, né? Então, por isso que temos esses organismos que são geneticamente modificados. E às vezes você olha ali aquele produto que tem aquele T de transgênico, está relacionado exatamente com isso. Aquele produto, aquela verdura, aquela fruta, ela foi geneticamente modificada. E onde é que isso acontece? Onde esse estudo acontece? No laboratório, né? O gene ali que está relacionado com aquela resistência à praga, por exemplo, com aquele amadurecimento, né? Então, tudo isso ele pode ser manipulado, tá? Isso acontece nos dias de hoje, né? Existem pessoas que são a favor e outras que são contra, né? Porque pode ocasionar algum tipo de alergia, por exemplo, né? Então existem aí diferentes estudos relacionados a esses organismos geneticamente modificados, tá? Lembrando que eles são quando a gente observa, né, aquele Tzinho ali nesse produto, significa dizer que ele é transgênico, né? Então eles são identificados. É possível você observar quais são esses produtos também, tá? E aí a gente continua observando, né, a relação aí da agricultura e biotecnologia, esses profissionais que atuam nesse melhoramento genético de plantas e na agricultura, né? A gente tem essa imagem bem legal, né, desse cientista aí que está manipulando essa planta, né, para representar essa manipulação genética também nos vegetais. E aí a gente finaliza, né, a aula com mais duas perguntinhas. Vocês conseguem imaginar outras profissões em que o estudo das células pode ser essencial? Né? E como essas profissões podem impactar no nosso dia a dia? Né? Então, lá naquele vídeo, a gente conseguiu observar que teve início com fogo. Né? Olha só, um fogo ali para cozinhar meu alimento, para dar luminosidade. E hoje a gente já tem um avanço gigantesco com a biotecnologia, onde é possível manipular um gene. Né? Então, tudo isso faz a gente pensar, e daqui a 10 anos, né, como será? O que será que a gente vai ter aí de novidade? Porque os estudos continuam e a gente sabe da importância da ciência, a importância do estudo para todo esse avanço que nós temos até o dia de hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí essa relação da citologia com diferentes áreas que faz parte aí da nossa sociedade.